Foi raciocinar. Voltou. Foi para fazer suspense. Se ela não tivesse falado, ninguém ia ver. Tá? Vamos continuar aí. Tá. Você quer que você vai responder? São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e à renovação em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. São duas coisas aí, já deu dois motivos. Né? Um, Me lembrou do testemunho de Jeová. Nada. que não cuidou de si. Não cuidou de si. Por que não cuidou de si? Só olhou a parte material da vida, os gozos e prazeres. Né? Tá bom para mim, tá bom demais, é isso que eu quero, vamos embora. Ele não cuidou de si, acha que cuidou. E é justamente o oposto, né? Cuidar de si. A segunda é isso aí, né? Como é que fala? Ele não achou que a morte era o fim, acabou. Morte era o fim. Morreu, acabou. E esse negócio do sono eterno me lembrou do testemunho de Jeová. Que acha que a também. pessoa vai dormir o sono eterno ao lado do Senhor. Não é só o testemunho de Jeová, não. É, os evangélicos em si, eles acham que vão dormir. A mãe E acha outra que vão coisa incoerente dormir. que eles têm a maioria surpresa das dessa religiões que não informação. acreditam Eu em sonhei encarnação, que repete. a gente tinha Somos vindo pra eternos. cá. Somos eternos. Reuniu, minha mãe tinha desencarnado, reuniu para Só que pode estar os voltando médios sempre. pudessem até Somos minha mãe eternos. e acordá-la. O que mais engraçado O sono eterno. é Para que vão dormir ao lado de poder Deus. Jesus fala, entender o Pai essa não situação. cessa de trabalhar. Ao lado Pois é. do Deus Senhor Jeová. não está engraçado. Todo mundo Eu não dormindo sabia e Deus disso. trabalhando. Um Bonito, dia né? minha sogra pediram para eu fazer uma prece. Meu pai trabalha e eu E trabalho depois até que eu hoje. terminei a prece, Pois é, a não minha cessa de cunhada trabalhar, e a né? minha Assim. sobrinha falaram que E a galera minha tudo avó dormindo, só eles não trabalhando. acreditava em nada disso. As palavras da minha sobrinha. Minha avó não acreditava em nada disso. Ela frequentava o reino das testemunhas de Jeová e ela agora está no sono eterno ao lado do Senhor. Eu gravei as palavras da minha sobrinha, que aquilo entrou dentro de mim, assim, sabe? Como sabe quando o gato tá gato, assim? E essas Mas, coisas Elisa, deixa pra lá. ele não vai conseguir o sono eterno ao lado do Senhor, sabe por quê? O pai não para de trabalhar e eu também. Ou seja, se ele está trabalhando, ela não vai ter sono eterno ao lado do Senhor. Ela não conseguiu o sono Vai eterno ser empurrada, ao lado do vai ser Senhor, empurrada. Porque daí a Não, pouco igual o filho o teve um pessoal, AVC, ela foi lá cara, para o hospital atrás do filho. Ai, agora Essa descansou. referência toda ao Descansou sono de mal eterno, sabe, não é né? aquela passagem da Gênesis, Nem que a fala família coisa sempre criação agora no sétimo descansou. dia. Deus se recolheu e descansou Ah, por isso toda a descansou. criação. Sim, mas não só tá bom. eles se pegam a isso e aquilo que ele falou, né? Que a gente só vive uma vez. Se nós vivemos apenas uma vez, então acabou, ué. Morri, acabou. Acabou Veja aqui. bem, Mas a criança o também sétimo não dia- ensinou. Eles não sabem disso. Luiz, quando na Gênesis fala o sétimo dia o Senhor descansou, 7 é o ciclo que completou. Não, mas eu estou falando que Aí ele pela, vai partir para outro ciclo. pela interpretação Não, a dele. interpretação deles. E também tinha o Eles negócio aí. do descanso dos mortos, que eu não me lembro que parte está. Né? Eu nunca Tinha li a o Bíblia, descanso eu eterno sei dos vagamente mortos. das coisas. Né? Não, então, quando fala o sétimo dia, primeiro, Moisés, por questões materiais mesmo, quando bota o descanso no sábado, né, que é o sétimo dia, questão de que naquela época ninguém respeitava, eles trabalhavam dia e noite, feria, sábado, então eles instituiu o sábado justamente para dar uma pausa. Ou seja, a instituição do sábado como um dia sagrado foi justamente para isso, para se lembrar do Senhor. Né? Por isso que ninguém devia trabalhar, ninguém devia... Tem um monte de coisas que falam que o sábado, né, o judeu é sagrado. Para o nosso caso, foi transferido para o domingo. Mas essa foi a intenção de Moisés no literal. Mas veja bem, 7 sempre é fechamento de ciclo. 7, 12, 40, 7 a 1. 7 a 9. Esse foi Isso fechamento fechou de o ciclo 5 meses. completamente. Mas olha só, Boa. 7 a 1 fechou o ciclo. eu peguei um livro que eu comecei a ler, depois eu parei. É um livro da mitologia. E esse negócio de 7 anões tem algo por trás disso, mas eu não cheguei nessa parte, eu parei, né? O livro era meio complicado, porque era muito literatura nórdica, eu não estou acostumado. E tem os 7 anões,
Tem algo a ver, e os psicólogos utilizam muito isso, né? Síndrome do Peter Pan, síndrome não sei de quê, tá entendendo? Mas Quer dizer, sempre lá no umbral, vamos utilizando. não tem uns serizinhos parecidos com nós, que nós estamos em evolução? Os elementais. São muito semelhantes a nós, né? Estão na fase de transição, né? Então, pode ser uma simbologia retirada. Você vai ver isso em libertação. Né? Falam deles em libertação. O abismo. Libertação. Também. Bom, vamos continuar aí. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e que podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo que menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Olha só, mesmo aqueles que não têm religião, procuram fazer algo de bom para os outros, acreditam na vida eterna, eles não dão tanto trabalho no desencarne como alguns que têm, hein? Como seguem aí os cultos exteriores, mas criam essas ideias na cabeça, né? Se fixam nelas e olha o que é que acontece. Chegam na espiritualidade e se negam a acordar, se negam mesmo. Acham que estão mortos mesmo, que estão esperando o dia do juízo final. Porque cristalizaram alguma coisa que Cristalizaram não aquela conseguiram ideia. Então entender. esse sono dele é provocado Aquela pela... ideia equivocada. Não foi a espiritualidade que colocou eles, eles mesmas que vêm. Vamos assim, dormir, vou dormir, morri. Vai embora. Cristalizou uma ideia equivocada e vai embora. Porque eu estava comparando isso aí com aquele... Oh, meu Deus, espera aí, colocar digamos, o paciente Em coma induzido. Você está entendendo? Eu estava até falar, mas não é isso. Nesse caso não, eles fazem isso. Porque existem outras situações em que colocaram uma espécie de coma induzido. Mas o coma induzido seria para poupar, né? Algum tratamento, né? Eu não sei se eles mais quase como uma auto-hipnose. Nessa situação são Entendeu? eles mesmos. O cara se hipnotiza. Eu acho. Até a gente aqui encarnado, se a gente começa a botar muito uma ideia na cabeça. Ideia fixa mesmo. É uma auto-hipnose. Ideia fixa é o cachorrinho dele. Né? Então, veja bem, tudo isso, né, nos atrapalha na escolha das novas provas. Se a gente está dormindo lá, tá? E ninguém pode impedir, não, né? Tudo tem sua hora. Eles despertam por eles mesmos. Deve ter tipo estímulos, por isso que tem esses 80 aí, cuidando de 400, que é 5 cada um. Deve ter também algo, os enfermeiros, digamos assim. Né? A maioria, conforme falei, água, comida e tal, né? Esses 400 já recebem algum tipo de estímulo. Né? É o homem velho falando mais alto. Deve ter, né? Através, pode ser das luzes. Não, eu ia falar isso, né? Que tem esse detalhe das luzes, Pode né? ser, porque é uma espécie de cromoterapia. Pode ser também, né? Não sabemos, né?
Eu, por enquanto, estou a fim de saber como é que é. Não, nem eu, também não quero. Eu tô com pressa. Depois que vocês forem lá, vocês me contam como é que é. Não quero não. Tô Se legal. vocês forem lá Quem dormir, for lá, vocês, terça-feira vocês vem contam aqui e como me é que avisa. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Pai Eterno. Ou seja, ateu. Ou seja, a concentração deve ser gigantesca, né? Se você parar para pensar nas religiões, nossa senhora, quanta gente está dormindo? Interessante, aonde é isso na Terra? Aonde? Aonde é Onde isso fica? aqui? Onde fica isso aqui? Não é na Terra. É Não, sim, uma dimensão, né? Próxima à Não Terra. tem nem em cima nem embaixo. É, É uma não. dimensão. É uma dimensão próxima à Terra. Mas Misturar Esse interessante. negócio lá em cima do Rio de Janeiro. E quando sobe esses aviões aí, tu... Passa no meio. Você imaginou? Clareçou? Fala aí. Não Não é é aqui no, não é aqui no Maria Vaz, não. Que a gente trabalha. Então, essa questão de dimensão, a gente, olha, é complicado a gente entender isso, né? Porque Aí vai, ó. você fala dimensão, caminho, né? é dimensão. Tem noção. Aí vai um espírito, olha só como é que o negócio é complicado. Um espírito vai, uma dimensão, quer dizer, ele só pode ficar lá alguns minutos, algumas horas, não sei lá o que é, pouco tempo, foi preparado para ir, chega lá, ele vê uma estrela bem lenta, se movendo. Aí olha, interessante, né? Nunca tinha visto em minha vida uma estrela lenta se movendo. Então, o cara lá, vocês chamam isso de, como é o nome? Estrela Cadente. Estrela cadente, que faz assim, tch. Porque está uma dimensão que vibrava exatamente. muito alta também. Então, a velocidade que a gente vê aqui, De lá era lenta. então aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, não sei nada, não entendo nada, nunca vi nada. Pô, É só que a gente pode pensar, com certeza. entendeu? Aí vem a história agora famosa dos multiversos, né? É. Loucura. Isso aí, pra Então, mim cada universo é uma ainda. bolha. Pra mim ainda, isso é É um negócio uma que fantasia tem muito muito. E grande. essa novela, Ainda Segundo mexe o um Sol? pouco comigo. Essa novela Até eu que tá passando entender, aí, isso é pra Segundo mim. o Sol. uma Assim, coisa é muito por grande. terra tudo que eu aprendi, entendeu? Tá falando tudo isso sobre Cara, O isso. multiverso não é aquela teoria física que É, diz que a há música diversas do- possibilidades para um direcionamento de uma ação? Diversos tipos de reações Mas por é- causa de uma singularidade de fatores? É distorção do espaço-tempo. Distorção do espaço-tempo. Esse é o problema. É onde Einstein disse que não podia acontecer essa distorção do espaço-tempo. Mas A várias menos que nós teorias passássemos da velocidade da luz. Mas várias teorias dele já estão sendo quebradas. Cara, Mas a base essa vai ser difícil. A da física é difícil de estar. Por enquanto, Não. não. Mas as coisas estão evoluindo já. Não, é tudo teoria, né? Tem, é tudo teoria por enquanto. Enquanto elas forem teorias, estarão sempre evoluindo. O engraçado é que a física já está começando a admitir que existe, de certa forma, uma quarta dimensão. Claro, já Não, sim. já admitiram. Isso a já. quarta dimensão. Tá? Já admitiram. Quinta, sexta, que nem carro, né? Antigamente carro, você comprar o carro, 5 marchas, agora vem lá escrito 6 marchas. 6 marças, 7 marças. A terceira já era difícil, gente. Esquece. Imagina o professor Acho que na ensinando segunda isso. já era difícil. Faz uma diagonal assim no plano cartesiano. Não dá, já era difícil. Indiferença criminosa aos desígnios do Pai Eterno. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Então, são os autores da sua própria Quando você vai ver, que é magnetização. hipnotismo, né? Magnetização. Exatamente. É o seu auto. Hipnotismo. Então eles estão ali, eles teriam que estar recebendo estado algum pra tipo de eles é o tratamento estado que mesmo. eles acham Até para que dissolver tá esse deletério em volta, né? Desses. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque senão vão ficar na lama a vida inteira. Até Né? Os que estão na a gente lama, acha que tem que essa ser. lama Não, também ninguém não vai- serve ninguém de vai ficar. medicinal, mas para desintoxicar? Ninguém vai ficar. Ninguém ia ficar inércio. Não é Será inércio. que tem a ver também Ninguém. com esse Não, negócio lá. que a gente acha que não Só é não pode exatamente acordar todo aquilo mundo no mesmo dia. Essa expressão. que a gente quer a insatisfação que a gente Essa é só experimenta, a gente figurado. Não, eu É, sim. entendi, eu sei. Arrependimento junto com remorso. Na realidade, Também será que também tudo isso na nossa cabeça, né? Fatores, porque entender a cabeça Tudo aquilo que a gente Varia faz é de porque um para o nós outro, estamos variando de um. fazendo que aquilo aconteça. Materializando aquilo. vai ver com isso também, que loucura. Desencarna. Mas É a materialização muita ainda gente que vai não está. dormir, Com certeza. Existe um livro chamado Aglon,
do Ranieri, em que eles estão lá no mar e tem um cara preso. E o cara se vê dentro de uma jaula. Só que a jaula não existe, só existe na mente dele. Ele está dentro de uma jaula. Estou lendo esse livro agora. O próprio pai do André Luiz, né? Catando dinheiro. Exatamente. A lama, mexendo na lama e para ele aquilo ali era dinheiro. Está tudo onde? Aqui. Aí é que está, é uma coisa que a gente estava falando antes, né? Sobre a consciência, né? A gente leva toda aquela consciência de culpa, essas coisas todas, né? Aí você vê o nome dele? O Divaldo, e outros aí que dão palestra, o Klinger e outros aí, todos eles falam, até o presidente da FEB, Carlos. É esse aí. O Carlos alguma coisa que eu me esqueci o nome dele. Mudou já? O que acontece? Eles falam da mesma coisa, dão até exemplo do Paulo, né? Não foi infantil a ponto de levar toda aquela carga de culpa que ele tinha para o mundo espiritual. Ele chegou, opa, o que é que eu faço? A postura já foi outra. Essa postura da gente é uma postura infantil. A gente tem... Acabou, fez lá a porcaria, fez, esquece, pô, peraí. Agora eu estou para trabalhar, vou arregaçar as mãos e vou trabalhar. Porque se você ficar nessa culpa, vai acontecer isso aí, ó. E fica estacionado plasmando. E você tudo vai pedra. voltar com aquela culpa, muitos eles voltam com aquela culpa, e tem problemas psicológicos gravíssimos, às vezes desencarnam se matando e vai por aí. Olha a consequência de uma coisa que você não pode levar na tua bagagem, cara. Chegou lá, isso é infantilidade, volta, pô, acabou, não fiz, vou tentar fazer de outra forma, trabalhando e... É difícil? Pô, é difícil, mas a gente está aqui aprendendo justamente para isso. Eu recebi um zap um dia desse que eu achei interessante, um bonequinho falando, eu cheguei naquela fase que agora eu quero ter paz, não razão. Exatamente. Eu já vi. Não cheguei nesse nível de evolução. Você ainda está muito novinho, ainda está na fase da razão. Mas... Você ainda está na fase da razão, a gente já está na fase da paz. Chegar nesse momento de espírito. Quero é paz. Tem duas palavras que elas parecem mesmo significado, não é? Uma é arrependimento, outra é remorso. O remorso te prende. Exatamente. O arrependimento te bota conscientizado dos erros que você fez. E vai para você vai adiante. O arrependimento te impulsiona. O remorso não. Consciente. O remorso. E te libera também. Te aniquila. Você vai passar a errar menos. O arrependido te coloca para tentar de novo. Tentar de novo. Vou fazer outra vez. A gente tem que tirar essa infantilidade da cabeça e ir embora. Um dos objetivos dos trabalhos de quinta-feira é esse, né? Colocar conscientização nesses irmãos de arrependimento. Onde nós tivemos um trabalho, do qual eu atendi aí, porque todo mundo se manifestou, aí tinha poucos... Foi? Aqui todo mundo dava passividade nessa carreira aqui. Tinha mais duas aqui desse lado. Ontem estava difícil. Nossa, eu tô aí, bota ordem aí, pô, um de cada vez. Queria 100, vamos lá. Todo mundo junto. Todo mundo junto, aí batendo papo, né? Através da Ilde. Ele dizendo assim, não, eu fiz mesmo, e não tem como ser perdoado, isso aí eu vou curtir mesmo e tal, mas o cara só falava. Eu digo, amigo, tu veio pra gente no diálogo, deixa eu falar alguma coisa pra você. Não vai me adiantar nada não, cara, tal, Peraí, cara. Nós somos centelha divina, cara. Tu tá só expelido. Quando você sair desse, aí tu vai ficar conscientizado que você tem evolução e atividade há muito tempo. Aí ele para. Perdendo tempo. Tá perdendo tempo, cara. Aí ficou nesse papo, todo mundo foi embora, no final ele vai embora dizendo, graças a Deus que ele foi o último a ir embora. Foi o último a ir embora. Graças a Deus que através de você eu vi aquele que me deu a mão, foi Gabriel. Então teve um anjo, cara, que foi lá e trouxe esse pessoal todo para cá para ser conscientizado. Mas estava cheio dos caras aí. Quer falar, Jorge? Acabou parar, senão... Vai parar? Não, acabou parar. Já acabou.
Vai Sei lá. fechar o capítulo, Aqui não? já leu aqui o cavalo? Não, vê ainda tá faltando. Como Tô tem aqui, coisa, ó. né? Que se a gente quiser voltar a estudar isso aí. Ainda estou aqui no permanece. Então vamos lá. Permanecem paralíticos, porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditam, mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então isso aí também não deixa de ser, além de uma automagnetização, uma hipnose, também de ser uma fuga Também, né? também. Porque nós, né, no nosso inconsciente, a gente sabe o que fez direitinho, onde estão escritas as leis de Deus. A consciência. Consciência. Mas eu não. Tudo bem, mas qualquer um sabe quando está fazendo a coisa errada. Isso aí não tem, né? Qualquer um sabe. A não ser que seja, né, o caso do canibal, tá? Mesmo assim, para ele aquilo é o correto. Olha só como é que é o negócio. Dentro daquela cultura dele, da ideia dele, aquilo é o correto. Ele não está fazendo nada errado. Antropofagia, ele não sabe o que está. É certo, aquilo é correto. Para ele é correto. Nós sabemos. Qualquer um de nós sabe. A famosa, né? É que nem vir aqui estudar, como nós estamos estudando, e dizer assim, você agora sabe, é culpado 100 vezes. E aí? É a pergunta. Não será o meu problema, né? Porque eu capelina. Eu venho aqui para ajudar você. Não. Essas são as primeiras. Aí precisa de alguém pedir para ele fazer por ele. Agora, a gente que tem um pouquinho de consciência, a gente Eu vou sabe mandar muito, tirar né? você daqui, né? Dirigente, Hoje ela está. dirigente, quero fazer uma reclamação. É que dá uma Está tentando me obsediar. Eu sou capelina, eu sou capelina, não vai acontecer isso comigo. Pergunta 263. Estou atrasada. Pergunta 263. Deu para pegar? Não, tranquilo. 263. A gente pula para o 264. Se a gente puder. Vamos parar. Eu só quero saber, pegaram a 263, está legal? Não, tranquilo, tranquilo. Ótimo. Então a gente pode marcar para a próxima. Próxima 264. Não, melhor não decidir nada agora, A não. gente pode marcar para a próxima. É melhor não decidir nada agora, porque para a Não tem nem próxima aula... 263A, só tem 263. Você vê que a gente estudou os mensageiros? Marca um X grande. Hein? Você viu que a gente estudou os mensageiros? Pois é. Uma seta. Para indicar que é essa. Mas veja bem, ela é pequenininha. Quanto tempo a gente estudou os mensageiros? Foi no ano de 15. 2015. Seu novo,